Olá pessoal da internet, meu nome é Danilo Costa, esse é o canal Voo Livre, seja bem-vindo. E embora esteja evidente pela edição e pela descrição, saliento aqui que todo o conteúdo desse vídeo pertence ao senhor Alfredo Figliol, tendo mesmo permitido que eu meramente traduzisse seus ensinamentos e pensamentos para o português. Embora eu concorde com absolutamente tudo o que vou expor a seguir, nesse vídeo eu sou o mero porta-voz dele, bem como editor e narrador. Não gosto dos psitacídeos de estimação. Até o termo de estimação é desagradável para mim. Infelizmente, o psitacídio de estimação, mascote, é o generalizado. São a maioria. São mascotes, antes de pássaros, antes de animais. Um ser bonitinho, que fala, que imita, muito inteligente e que se tem uma gaiola para fazer gracinhas e que as pessoas esperam que entendam o ser humano. Seu proprietário não entende de psitacídeos. Não tem a mínima noção sobre etologia. Mas espera que o pássaro, por sua vez, entenda sobre como se comportar com o humano. Quando um apaixonado por aves quer comprar um psitacídeo, porque é um animal simpático, um bicho colorido, vistoso, e ele gosta, muitas vezes não se dá conta de que está comprando um bicho que vai viver um montão de anos, um pássaro super inteligente, muito inteligente, quase mais do que muitos mamíferos. Os psitacídeos e os corvos são os pássaros mais inteligentes. Um bicho tão inteligente e ao mesmo tempo muito sociável, hierárquico, gregário, que depende totalmente de um bando, porque nos bandos formam pares, nos bandos disputam, nos bandos fazem amigos, são quase políticos dentro dos bandos. Com o bando tem segurança, refúgio, aprendem. Pois bem, um bicho tão inteligente e tão gregário e tão sociável, pegam esse bicho e o metem em uma gaiola. Em casos mais extremos, lhes cortam as asas, para que não voem, para que virem um bonequinho logo de vez. E pretendem que esse psitacídeo, que é tratado praticamente como um bebê, apesar de ter penas pelo corpo, mas é um bebê, pretendem que esse psitacídeo se comporte para sempre como o filhote que era quando o compraram. Carinhoso, dócil, que se deixa tocar, acariciar, que não bica. Acaba que quando se passam uns anos a coisa muda radicalmente. Sobretudo quando se trata de um psitacídeo de médio ou grande porte. Raríssimo é o psitacídeo enjaulado. Por mais que se tenha cuidado, por mais carinho que se dê, raro é o psitacídeo enjaulado que ao passar de alguns anos não seja um psicótico, que esteja sempre estressado, que bica quase todo mundo, que arranca as próprias penas, que grita demasiadamente, que está obeso. E
sempre quando esse tipo de coisa acontece, a culpa é sempre atribuída ao pássaro. Cuidado, ele é brabo, ele grita demais, ele destrói tudo, ele isso, ele aquilo, ele... Ah, bicho miserável. E o pobre psitacídeo, tal qual como foi comprado, como animal de estimação, tendo tido uma vida atípica à vida que naturalmente teria, nesse caso, está mal. Psicologicamente não é um psitacídeo, não sabe nem o que é. Só nesse ponto, muitos percebem que de mascotes eles não têm nada. Isso tudo porque, a princípio, não foram considerados como animais os quais alguém teve o privilégio de interagir com, mas sim como animais de estimação. Alguns proprietários os adestram. Adestram os psitacídeos que consideram como sendo de estimação. Ensinam a dar a patinha, a dar uma voltinha, a colocar uma bola numa cesta, a não bicar. Se ensina muitas coisinhas divertidas e às vezes até úteis. Muito bem. Pelo menos nesses casos, o psitacídeo é estimulado a fazer algo, não é mesmo? Não está sempre na gaiola. Não está sempre sozinho na gaiola, está interagindo com alguém, está interagindo com o seu dono por uma hora e meia por dia. Então isso é bom, não é verdade? Mas aí é que tá, o psitacídeo necessita de contato 24 horas por dia com seus congêneres. E a ave de estimação geralmente fica sozinha pelo resto do dia. Colocar essas espécies tão inteligentes e tão sociáveis em uma gaiola, sem congêneres, para mim, é cruel. Isso, evidentemente, é a forma como eu penso. Que cada um, dentro daquilo que sabe, faça aquilo que tem vontade. Eu, pelo menos, tenho isso muito claro. Um papagaio, uma arara, uma cacatua, um agapornis, uma calopsita são animais muito sérios, muito interessantes para atribuirmos a eles o termo de estimação. E como podemos tê-los, então? Penso que devemos tê-los em viveiros grandes, em bando, ou pelo menos em grupo, ou em par, em espécies maiores. É como podemos tê-los da melhor forma, em meu ponto de vista. Porém, pássaros ariscos e sempre com estresse, com medo cada vez que uma pessoa se aproxima e que vai passar toda a sua vida fugindo do ser humano, também não. Muito menos isso. Me dá nos nervos um pássaro nessa situação também. O que eu faço, e creio que vá muito bem, é criá-los à mão, sim. Na papinha, sim. Imprimi-los também ao ser humano, sim. Mas fazer isso com vários indivíduos ao mesmo tempo.
e dessa forma creem que quem os criou é mais um do bando, sem que eles percam a identidade de espécie. Crio vários indivíduos juntos, que nunca vão se separar, vão crescer juntos, vão procriar, vão voar, tudo normalmente. Com a vantagem de que não vão ter medo de nada que for relativo a mim. No começo sou o pai, mas com o passar do tempo sou mais um deles. Não sou indispensável, não precisam de mim para se relacionarem. Se tem um bando com 4 indivíduos, quando estou com eles somos 5. Não sentem a minha falta, não são emocionalmente dependentes do cuidador como acontece com pássaros de estimação de asas cortadas em suas galinhas. Não. Não os tenho como adorno, como mascotes, por vaidade, para exposição, para venda, ou pelo capricho que seja. Há sim entre nós cumplicidade. Não fogem. E por que não fogem? Porque não querem. Um pássaro foge porque tem medo. Porque tem medo do ser humano. Tem medo do seu dono. Tem medo de tudo que lhe rodeia, na verdade. Um pássaro arisco tem medo do ser humano. Ele aprendeu com seus pais que as pessoas representam perigo. E se um dia um pássaro nessas condições sai da gaiola e encontra uma janela, uma porta aberta, esse pássaro sai voando e não para até que se canse. Quando chega onde quer que seja, segue assustado, segue estressado e normalmente ou o capturam ou ele morre. A não ser que seja uma espécie que consiga se adaptar a seu meio e viva nele de maneira introduzida. No caso de um pássaro manso, imprimido ao ser humano ou duplamente imprimido, que seja de um bom criador, sensato, que não o tenha criado como um pet mimado, se esse animal não conhecer o seu entorno, se seu cuidador não se preocupou previamente em colocá-lo em diferentes locais no entorno onde vive, se o local não propicia isso e por isso ele só o criou dentro de casa, esse animal não vai conhecer os arredores de onde vive. O que ele conhece sobre o local de onde vive é muito pouco, ou quase nada. Se, pelo motivo que for, esse animal tem acesso ao lado de fora e sai voando, porque, embora absurdamente algumas pessoas digam que aves domésticas não precisam voar, é inerente ao ser fazê-lo. Então, nesse caso, quando esse pássaro manso se mete a voar do lado de fora, ele também voa longe, claro. Nunca havia voado antes. Essa foi uma oportunidade maravilhosa, um momento único em sua vida até então. Quando se dá conta, esse pássaro já se afastou 2, 3 quilômetros de sua casa e quando pousa em algum lugar se encontra totalmente desorientado. Não sabe onde está. Se assusta com tudo à sua volta, tudo é desconhecido e normalmente não sabe voltar. Não tem nenhuma referência, nem visual nem acústica. Tudo é novo. Para onde vai? Também não sabe. Esse sim, geralmente é recapturado e vai parar em outra gaiola. E por que esses não fogem? Por 2 motivos. O primeiro é porque foram imprimidos ao ser humano. Desde muito pequenos, desde filhotes, como são criados por mim, pensam que eu sou seu pai. E digo sempre, faça isso melhor criando vários indivíduos ao mesmo tempo, para que não tenha uma relação só ser humano-pássaro, e se relacionem entre eles também, mantendo assim a sua identidade de espécie. Crescem confiando plenamente em mim, e não se assustam com nada relativo a mim e ao que me rodeia. O segundo motivo é que
me preocupei desde cedo, a partir do período em que começaram a voar, em dar uma rotina para que os filhotes fossem conhecendo paulatinamente seu entorno. Esse é outro tipo de impressão. É a impressão ao local onde nasceram. É o que em etologia se chama de filopatria. Ou seja, o amor ao local onde se nasceu. Se meus pais me criaram aqui e tiveram sucesso na minha criação, significa que nesse local posso encontrar tudo aquilo que preciso para viver. Portanto, devo ficar aqui. Para o pássaro, tanto faz se nasceu em uma floresta na Amazônia ou no quintal. Ele não consegue diferenciar. É o que ele viu e conhece desde que nasceu. Então, com essas duas coisinhas, e dedicação, paciência e rotina, se pode criá-los dessa maneira. E estão muito bem assim. Agora uma pequena pausa para eu emitir a minha opinião nesse vídeo. Que feio que tá esse macho de calopsita, hein? De penas, de plumagem, de físico. Horrível. Com certeza passa fome, é maltratado. Meus grandes Alexandres, aves de cativeiro. Mas por que de cativeiro? Porque vivem em um viveiro, porque são espécies alóctones. Não podem viver em liberdade no ambiente onde estão. Não podem viver fora de seu viveiro. Não podem viver. Vivem em um viveiro bem amplo, ao sol em parte do dia, com uma alimentação muito boa e equilibrada e, sobretudo, sem estresse, sem medos, relaxadas, com um sistema imunológico à prova de bomba. Creio que tem uma vida muito boa em cativeiro. Há, nos mais diversos lugares, leis que proíbem a introdução de espécies alóctones. Não se pode introduzir as espécies exóticas, como, por exemplo, um inconsciente que compra um bicho de estimação e, com o passar do tempo, não consegue lidar com ele e o solta. Há milhares de casos de gente assim. Gente que não tem ideia do que faz. Que tem um mascote sem levar em consideração que ele é um animal. Antes de mascote, antes de cuticute, antes de coisinha bonitinha. Que são animais que têm sua etologia e sua ecologia. E quando se cansam desse tipo de bicho, nesses casos, os soltam. Voa, passarinho, seja livre, coitadinho, a vida inteira na gaiola. Muito bem. Maravilha. Isso sim é um problema. E insolúvel, por sinal. Devemos ser conscientes de que cada bicho deve viver no seu habitat de origem. Deve estar inteiramente livre no seu local de origem. Há muitas espécies que colonizaram muitos locais diferentes. Quando um psitacídeo exótico foge, deve-se notificar isso aos órgãos competentes. Mas uma vez que o pássaro já fugiu, como buscá-lo? Como encontrá-lo? Como recapturá-lo? E assim surgem as colônias de psitacídeos que temos por aí. Fogem das gaiolas. Fugiram e, como não sabem voltar, são ariscos, às vezes acabam encontrando meios de sobreviver e procriar do lado de fora. Certo, isso está claro, mas peraí. Aqui estão voando grandes Alexandres e, nossa, como voam. Realmente nascidos para voar. Born to fly. Dão sempre 7, 8 voltas enormes
ao redor de minha casa por puro prazer em fazê-lo. E não voltam por fome. Porque a menos de 1 quilômetro de minha casa, por exemplo, tem plantações enormes de girassol. E não fogem. Se somássemos tudo que já voaram em todos esses anos, já deveriam estar na China, pelo menos. Mas, meu Deus! As eupátrias estão voando em liberdade? Isso não pode. Dessa forma, estão atuando como pragas. Estão interferindo no ambiente local. E se fogem? Pois bem, não fogem. Ponto. Não fogem. Meus pássaros sabem voltar a seus viveiros. Meus pássaros querem voltar para seus viveiros. Não fogem. Fogem os ariscos e os incômodos psitacídeos de estimação. Meus grandes Alexandres têm a mesma necessidade de fugir de sua casa como eu da minha. Por quê? Acho que já disse 20.000 vezes, mas vou falar mais uma. Mansos. Sem medo do humano. Sem estresses. Sem necessidade de ir. E ao mesmo tempo, sendo psitacídeos, graças ao dual imprint como os criei. E acostumados a voar e a entrar em seus viveiros desde muito pequenos, criando um vínculo ao seu terreno inquebrável. Isso se chama filopatria. E isso não falha. Isso não é adestramento. O adestramento pode falhar, mas os instintos básicos não falham. É natural. Tal qual ocorre na natureza. Espero que tenham entendido isso muito bem. Eu sou responsável pelo que faço e pelo que digo, não pelo que terceiros julgam ou interpretam sobre isso. Do mesmo modo, dizer que meus pássaros depois de um tempo vão fugir é quase um insulto para mim, porque cada pássaro desse custa caro. Se eu os soltasse só por um tempo, para que depois fugissem, eu seria a pessoa mais burra do mundo. Já faço voo livre há 6 anos, com filopatria e dual imprinting, e posso afirmar, essa maneira de criação é saudável e funciona perfeitamente.